Repara, Anthony, como tentava explicar-te antes, se observarmos este lápis primeiro com um olho e depois com o outro, vemos duas imagens, uma diferente da outra. Isso deve-se ao facto de que o ponto de vista é ligeiramente deslocado. É o nosso cérebro que depois reelabora estas duas imagens, fundindo-as e dando-nos a sensação da terceira dimensão que nos permite avaliar as distâncias. Uhum. Na fotografia estereoscópica, procura-se utilizar o mesmo princípio. Pensa que a fotografia estereoscópica foi, digamos, experimentada desde a origem da fotografia. O primeiro aparelho estereoscópico remonta a 1838. Ah, sim? Charles Wheatstone apresentou este aparelho em 1838 e utilizava precisamente duas objetivas que captavam a mesma cena a partir de posições ligeiramente diferentes. O seu momento de maior sucesso foi até aos anos 50, 60. Depois disso, a estereografia dispersou-se um pouco. Agora, como te dizia, graças ao advento digital e especialmente da internet, que permite comparar e difundir as nossas imagens, tornou a estar em voga, porque, como para o HDR de que falámos na lição anterior, também para a estereofotografia existem imensos fóruns onde se discutem e se experimentam novas técnicas para realizar estas imagens que dão a ilusão da tridimensionalidade. Então, podes imaginar a pergunta que te vou fazer. Certo? Então? Como são feitas estas estereofotografias? É precisamente disso que eu te queria falar. Repara, o princípio consiste em simular a visão biocular que nós temos. Assim, trata-se de disparar duas imagens de pontos de vista próximos, embora diferentes um do outro. No passado, foram realizados aparelhos que tinham duas objetivas que permitiam imprimir simultaneamente no filme duas imagens capturadas a partir de pontos de vista não muito distantes, mais ou menos a distância que há entre os nossos olhos, cerca de 7 centímetros. Ora, no digital não existem muitos aparelhos que permitam fazer essa dupla imagem simultaneamente, mas pode obter-se à mesma uma fotografia tridimensional com visão estereoscópica com pequenos estratagemas. Trata-se apenas de variar o ponto de vista entre um disparo e o outro para produzir estas duas imagens que depois deverão ser visualizadas de modo a ver com um único olho uma imagem e com o outro olho a outra imagem, de modo que o nosso cérebro faça o mesmo procedimento para nos dar a ideia da tridimensionalidade. Podes mostrar-me como se faz? Está bem, como te dizia, não são necessários aparelhos complexos. Basta ter a possibilidade de mover a máquina sobre um único eixo. Isto para evitar fazer outros movimentos que levariam as imagens a ficar diferentes entre si. Portanto, o uso do tripé é indispensável. E depois, com um carril como este, temos a possibilidade de descentralizar o ponto de vista para a esquerda ou para a direita. Assim, primeiro coloca-se a máquina de um lado, realiza-se o primeiro disparo, obviamente com a exposição definida em manual, mantendo assim todos os parâmetros de exposição idênticos nas duas imagens, sobretudo no que se refere à abertura do diafragma, porque criar duas imagens com profundidades de campo diferentes cortaria este efeito dado por duas imagens perfeitamente idênticas. Depois do primeiro disparo, desloca-se a máquina para o outro lado e executa-se um segundo disparo, como te dizia, mantendo-se os mesmos parâmetros. A limitação desta técnica, no entanto, é que não pode ser aplicada a alvos em movimento. Claro. Visto que, ao disparar duas imagens em momentos diferentes, não obteremos imagens sobrepostas. E deste modo não se teria este efeito de tridimensionalidade da nossa imagem. Para contornar isto, na realidade existem dispositivos que permitem, quando colocados diante da objetiva, enviar simultaneamente duas imagens para o nosso sensor. Na verdade, perde-se um pouco da qualidade, uma vez que isto é feito por meio de espelhos que vão piorar o rendimento da nossa objetiva. Quando se pretende obter o máximo de qualidade com alvos em movimento, poder-se-á configurar duas máquinas sobre um eixo horizontal e fazer disparar simultaneamente através de dispositivos adequados, ou, como te dizia antes, existem alguns aparelhos muito caros, mas que têm duas óticas que irão projetar a imagem em diferentes sensores, mas que disparam simultaneamente. Agora, voltando ao tema da deslocação, disseste que a distância deve ser mais ou menos a distância entre os nossos dois olhos. Sim, certo. Como eu já te disse, bastam alguns centímetros. Geralmente usa-se uma distância de 7 a 8 centímetros entre o ponto de vista da primeira e da segunda imagem. Ok. Obviamente, para ter um efeito de tridimensionalidade o mais realista possível, poder-se-ia também adaptar a distância entre os dois pontos de captura com base na distância do alvo. Pode explicar-me melhor? Bem, se o alvo estiver mais próximo, utiliza-se esta distância. Se o alvo está longe, para acentuar este efeito de deslocamento, deve-se aumentar também a distância entre os dois pontos de captura da imagem. Ok.
E depois, uma vez disparada, como a vemos? Bem, existem vários modos de visão para estas imagens estereoscópicas. Podem imprimir-se e depois, através de dispositivos apropriados, colocar lado a lado as duas imagens e visualizá-las. Desta forma, um olho verá uma imagem e o outro outra imagem. Ter-se-á assim o mesmo procedimento da visão biocular que, através de elaborações feitas pelo nosso cérebro, dar-nos-á a sensação de tridimensionalidade. Um outro modo de visão que é bastante imediato e é talvez mais divertido é o de construir anaglifos com estas imagens. E o que é isso? Parece um termo complexo, mas trata-se de sobrepor as duas imagens, dando uma tonalidade ciana a uma e vermelha à outra. Depois, através de óculos adequados, que possuem uma lente vermelha e uma cor ciano, precisamente, visualizamos-las no monitor e cada uma delas é percebida por um olho e assim simulamos tridimensionalidade, vemos a imagem como tridimensional. Interessante. E onde posso encontrar estes óculos? Encontram-se muito facilmente na internet. Há vários sites que tratam precisamente de fotografia tridimensional que vendem estes óculos. São muito baratos. Ou podes tentar também fabricá-los tu mesmo, usando gelatinas coloridas. Se visitares o sítio da NASA, encontrarás também precisamente um tutorial que te explica como construí-los. Ah, sim? E o que tem a NASA a ver com isto? Bem, repara, porque muitas vezes utilizam este sistema fotográfico nas suas expedições. E na internet podes encontrar imagens construídas com esta técnica e instruções sobre como construir estes óculos para as observar em monitor. Uau!